mais trágico é que, mesmo depois da guerra, por décadas, gente, essas minas continuarão fazendo suas vítimas. Bom, gente, outro dia mesmo, em um de nossos vídeos, nós conversávamos sobre o fato de que diversos países estariam saindo do Tratado de Ottawa, né? Aquele tratado que proíbe o uso, fabricação e armazenamento de minas. Lembra, inclusive, que eu comentei que a maioria absoluta de vítimas desse tipo de armamento são civis, né? A região de Odessa teve um fim de semana marcado por uma tragédia nas praias. 3 pessoas morreram ao nadar em áreas onde o acesso está proibido por risco de explosivos. Segundo o governador regional, Ole Kieper, um homem morreu em Caroline Burras, enquanto outro homem e uma mulher perderam a vida em Zatoka, que fica ali perto, descendo a costa. Ele explicou que todas essas pessoas foram atingidas por artefatos explosivos enquanto nadavam em zonas de recreação proibidas. Kieper fez questão de alertar que isso prova mais uma vez que entrar em águas não verificadas é fatalmente perigoso. E para quem não sabe, o Mar Negro sempre foi um destino de verão muito procurado, né? Mas desde o início da guerra, a presença de minas e explosivos se tornou uma ameaça constante perto da costa. Hoje, 32 áreas já foram consideradas seguras para banho, sendo 30 delas na própria cidade de Odessa. Mas, como vimos, basta um passo, nesse caso, uma abraçada fora dessas zonas para que a situação vire tragédia. O mais trágico é que, mesmo depois da guerra, por décadas, gente, essas minas continuarão fazendo suas vítimas. Bom, meus amigos, atravessando agora para o Oriente Médio, Netanyahu está sofrendo pressão internacional das forças de defesa israelenses e agora até mesmo de seus aliados, como é o caso do ministro das Finanças Bezalel Smotrich, que exigiu que Bibi abandone o plano de tomar Gaza City. Aí você pode estar pensando, mas ele não é de extrema direita? Como pode ser contra o plano da tomada da cidade? Bom, não se engane, tá? É que ele quer que o premier israelense adote uma estratégia ainda mais dura. Pois é, o Gabinete de Segurança do qual o Smotrich faz parte aprovou por maioria esse plano de expandir as operações militares em Gaza para tentar derrotar o Hamas. Mas a decisão acabou gerando protestos dentro e fora do país. No sábado, milhares de pessoas foram às ruas em Tel Aviv pedindo cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns ainda nas mãos do Hamas. A comunidade internacional também reagiu. Muitos países e até o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que deve se reunir para discutir o assunto, manifestaram preocupação com o risco de agravar ainda mais a fome e a crise humanitária em Gaza. Smotrich, em um vídeo publicado no X, o antigo Twitter, disse ter perdido a confiança na capacidade e na vontade de Netanyahu de conduzir Israel a uma vitória sobre o Hamas. Para ele, o plano aprovado não passa de mais do mesmo, lembrando que as tropas já entraram na cidade antes sem conseguir derrotar o grupo. Outros aliados de extrema-direita do premier defendem ir ainda mais longe, incluindo ocupar Gaza totalmente, anexar grandes áreas e retirar parte da população palestina. Do lado militar, as forças de defesa de Israel alertam que expandir a ofensiva pode colocar em risco a vida dos reféns, estimados hoje em cerca de 20, e arrastar o exército para uma guerra de guerrilha longa e sangrenta. E aqui entra o recado da Itália. Segundo o chanceler Antonio Tajani, a invasão de Gaza corre o risco de se transformar num Vietnã para os soldados israelenses. Ele defendeu que Israel siga o conselho do próprio exército e reiterou a proposta de uma missão da ONU liderada por países árabes para reunificar o Estado palestino, dizendo que a Itália estaria disposta a participar. Bom, meus amigos, mudando agora para o Cáucaso, o Irã voltou a acender o alerta contra um projeto que tem chamado a atenção da comunidade internacional, o tal do corredor planejado sob um acordo regional patrocinado por Trump, que ligaria o Azerbaijão ao seu enclave de Nakhchivan e, a partir dali, a Turquia. Esse plano, chamado de Trump Route for International Peace and Prosperity, ou simplesmente TRIP, daria aos Estados Unidos direitos exclusivos de desenvolvimento na rota, que passaria pelo sul da Armênia. Segundo Washington, a ideia é facilitar exportações de energia e outros recursos. Mas de acordo com Ali Akbar Velayati, conselheiro do líder supremo iraniano, isso não vai se tornar uma passagem de Trump, e sim um cemitério para os mercenários dele. Isso nas palavras dele, tá, gente? Ele disse que exercícios militares recentes no noroeste do Irã mostram a prontidão e a determinação de Teherã para impedir qualquer mudança geopolítica que ameace sua segurança. Bom, como chegamos a comentar em um vídeo anterior, o próprio Irã havia descrito o acordo como um passo importante para a paz duradoura na região,
mas ele advertiu contra qualquer intervenção estrangeira perto de suas fronteiras. Analistas, no entanto, dizem que o país não teria poder militar suficiente para bloquear o corredor, especialmente depois da pressão dos Estados Unidos sobre seu programa nuclear e também do desgaste causado pela guerra de 12 dias com Israel em junho. Gente, no entanto, talvez esses analistas não estejam levando em conta os proxies que possam ter interesse em colocar a mão na massa pelo Irã. O Mar Vermelho é uma demonstração disso, né? Bom, Trump recebeu na Casa Branca o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o premier da Armênia, Nikol Pashinyan, testemunhando a assinatura de uma declaração conjunta para encerrar décadas de conflito entre os dois países. Moscou, que tradicionalmente media disputas no Cáucaso e mantém guardas na fronteira entre Armênia e Irã, ficou de fora. A Rússia até disse apoiar a cúpula, mas defendeu que soluções fossem negociadas entre os próprios países da região, com apoio de vizinhos imediatos como Rússia, Irã e Turquia, evitando, segundo eles, repetir a triste experiência da mediação ocidental no Oriente Médio. Do lado de Baku, o embaixador do Azerbaijão no Reino Unido, Elin Suleymanov, disse que o capítulo da inimizade está encerrado e que a região caminha para maior prosperidade e melhores conexões de transporte. Ele destacou que o único obstáculo para um acordo final é a Armênia alterar sua Constituição, retirando qualquer referência a Nagorno-Karabakh. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.